Olá! Nesse DVD você vai ver alguns caminhos possíveis. Que caminhos? Caminhos para chegar à elaboração de uma boa redação. Caminhos que tentam impedir que você caia em armadilhas, em adversidades, tudo aquilo que aparece na hora de produzir um texto. Vamos lá! Pois bem, chegou a hora de redigir, sim, porque fazer uma redação, é bom lembrar, é só procurar no dicionário, redação é o ato de redigir. Então, fazer uma redação é redigir, é escrever. Primeira providência, você vai definir o gênero, não é? O gênero que muitas vezes já é definido por quem pede a você que escreva esse texto, por quem manda você escrever esse texto. Então, você precisa definir se é uma carta, se é um e-mail, se é um manual de instruções, o que você vai redigir e para quem você vai redigir, ou seja, qual será o seu leitor? Será um amigo? Será o presidente da empresa em que você trabalha? Será a banca examinadora do vestibular, do concurso público? Né? Em suma, é preciso sempre levar em conta essa relação inicial, né? O que eu vou escrever e para quem eu vou escrever. Claro que tudo isso para que eu faça a adequação da linguagem, né? Da terminologia, da temática e tudo mais, para que eu possa simplesmente acertar o alvo. Senão a coisa desanda. Você não deve esperar aqui uma receita prontinha para você produzir um bom texto. Não é assim que a coisa funciona, não. Não existe essa receita mágica. Existem indicações, noções importantes, importantíssimas, que vão ajudar você na hora de escrever, na hora de redigir. Eu vou dizer mais uma vez, antes de começar a escrever, antes de sentar para pegar lá o teclado, o computador e tal, seja à mão, seja no teclado, antes de começar o ato de escrever, é importante, é muito importante você pensar no tipo de comunicação escrita que vai ser feita e no tipo de receptor. Para isso é preciso planejar, né? Planejar. Eu vou escrever uma carta, eu vou escrever um relatório, eu vou escrever uma história, eu vou escrever uma tese, eu vou escrever sabe Deus o quê, para quem eu vou escrever. Eu estou, talvez, sendo repetitivo, mas é muito importante repetir isso para que você tenha sempre em mente isso antes de dar o pontapé inicial. Definiu isso, definiu qual é o gênero textual, definiu o leitor, né? O leitor vai determinar a escolha vocabular, o nível de aprofundamento do assunto. Uma coisa é você deixar um bilhete para um funcionário que vai fazer um serviço na sua casa, né? Um serviço básico, simples. Outra coisa é você escrever um texto sobre uma questão muito séria, reforma agrária, analfabetismo, né? Para quem vai ser escrito isso? Como erradicar o analfabetismo? Como realizar de vez a reforma agrária? Como eliminar a violência no campo? Como fazer o Brasil distribuir renda? Em suma, se o tema é complicado, é difícil, o leitor, teoricamente, vai ser alguém preparado para entender isso. Aí eu vou escolher a linguagem a partir disso. Em suma, você sabe que deve fazer essa adequação. Sem essa adequação, já começamos mal. E eu não quero que você comece mal. Eu tenho certeza de que você já ouviu dizer que quem escreve bem é um grande leitor, ou seja, para escrever bem é preciso ler muito. Isso é verdade, realmente. Se eu não tenho conhecimento do assunto sobre o qual vou escrever, eu não tenho o que escrever. Mas cuidado, porque quem lê, de início, começa a se preparar para ser um grande leitor, né? Só ler não vai resolver o problema. Escrever, Drummond escreveu um livro chamado Amar se aprende amando. E a gente pode, né, trocar os verbos e dizer que nadar se aprende nadando. Você conhece alguém que tenha aprendido a nadar numa escola de natação em que não há piscina? Conhece esse caso histórico, antológico, genial? Já ouviu falar disso ou não? Né? Natação por teoria. Então, você faz assim, mas cadê a água? Né?
Amar se aprende amando, nadar se aprende nadando e escrever se aprende, tchan, 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 3 chances, vamos lá. Escrever se aprende, alternativa A, escrevendo, alternativa B, escrevendo, alternativa C, escrevendo. Há quem não escreva uma linha e reclama da vida, diz, mas eu não consigo escrever, mas quanto você escreveu? Nada, é óbvio, né? Então, nadar se aprende nadando e escrever se aprende escrevendo. A bagagem que a gente adquire com a leitura vai ser fundamental para a gente ter o que dizer no texto. Seja uma dissertação, seja uma narração, quanto mais a gente lê, mais bagagem a gente tem e mais a gente conhece as técnicas adotadas por quem escreve bem. Então, se eu leio bons escritores, se eu leio bons textos jornalísticos, né, se eu leio, em suma, tudo de bom que eu posso ler, isso vai formar o meu tanque de combustível cultural e técnico. Eu vou aprender com essas pessoas que escrevem bem, que escreveram bem, que escrevem bem, mas eu preciso praticar. Se eu não praticar, eu vou ser o nadador da piscina seca. Conhece? Eu não conheço. Se eu disser para você que um texto não é um amontoado de palavras sem objetivo, acho que eu não vou contar nenhuma novidade. Você está cansado de saber que o texto tem estrutura, tem organização, tem encadeamento de ideias. O texto precisa ser capaz de transmitir uma mensagem clara a quem o lê, ou seja, ao receptor. E existe sempre, por trás de quem redige, existe sempre uma intenção. Qual é a intenção? Eu quero pura e simplesmente informar, eu quero divertir, eu quero convencer, eu quero explicar. E aí eu começo a definir o tipo de texto que eu vou produzir, né? Para isso, é imprescindível dominar alguns mecanismos de organização textual, organização do texto. Através desses mecanismos, né, dessas articulações das ideias, das relações linguísticas, através disso tudo, eu chego ao que eu quero, que é dar sentido ao meu texto. Para isso, vai ser muito importante trabalhar direitinho 2 conceitos, coerência e coesão. Isso não entra só na elaboração de um texto, isso entra também, já virou até item de concurso público. Se você pegar o programa de português de muito concurso público, você vai ver lá, coerência textual, coesão textual, às vezes no mesmo item, coerência e coesão textuais, né? Isso é fundamental e a gente vai ver direitinho o que é isso, o que se consegue com o texto coerente, né? Com a coerência e com a coesão. E eu acho que você já ouviu alguém dizer, fulano é incoerente, não é? Fulano é incoerente, ou então, fulano é coerente, o comportamento dele é assim, assado, ele é sempre muito coerente. O que vem a ser uma pessoa coerente, o que vem a ser uma pessoa incoerente? Pare para pensar. Você imagina o seguinte, vou pegar um exemplo bem concreto aqui. Futebol, o sujeito é corintiano doente, louco, né? Acorda Corinthians, passa o dia Corinthians, vai dormir Corinthians, né? E sonha Corinthians, né? Aí está passando lá na televisão o jogo do Palmeiras contra sei lá eu quem, contra o Bala Mistura, e o Palmeiras marca um gol e esse corintiano pula de alegria, gol do Palmeiras, né? Você vai dizer, pô, o cara pirou. O comportamento dele é incoerente, aparentemente, não é? Aparentemente, porque ele é corintiano, ficou feliz da vida porque o Palmeiras marcou um gol contra não sei quem, você vai dizer, o cara é doido. Mas espera aí, e se essa vitória do Palmeiras favorece o Corinthians em alguma coisa? Ou seja, a vitória do Palmeiras, a derrota do time que está enfrentando o Palmeiras favorece o Corinthians, e aí? O comportamento dele é coerente ou incoerente? Percebeu? Né? Então, a coerência, para falar o português claro, é aquela coisa do tem a ver, não tem a ver. Se tem a ver, é coerente, se não tem a ver, é incoerente. Nesse sentido, acho que ficou o exemplo popular aqui, é bem fácil para você perceber. Quando você escreve um texto, você precisa ser
coerente. Se você acabou de afirmar alguma coisa no seu texto, daqui a pouco você afirma uma que desmente aquela que você afirmou antes, você está sendo incoerente. O encadeamento tem que ser lógico. Não vale chutar. Não vale chutar, não pode chutar. Por isso, a coerência é fundamental. E essa coerência se dá, ou pode se dar, né, pelas palavras escolhidas, né, pelos conectivos que muitas vezes estabelecem. Eu ouço isso de vez em quando, né? Embora o time tenha jogado bem, venceu. Embora o time esteja jogando bem, né? Sei lá, alguma coisa que seja positiva. Ora bolas, embora o time esteja jogando bem, para que faça sentido isso, eu preciso, embora o time tenha jogado bem, perdeu. Aí parece, né, que a coisa se combina melhor, parece que há um pouco mais de coerência nisso. Mas eu volto ao ponto inicial. O que aparentemente é incoerente pode ser coerente. Você quer ver? Então você imagina o seguinte, o time começa o campeonato, joga bem e perde. Segunda partida, segunda rodada, joga bem, perde. Terceira rodada, joga bem, perde. Quarta rodada, joga bem, vence. Aí você diz, embora tenha jogado bem, né, venceu. Né? Ou seja, o time jogou bem, mas venceu. Por quê? Aí nós temos a coerência, não com o jogo em si, mas com toda a história do campeonato. Até então tinha jogado bem e tinha perdido. Desta vez jogou bem, mas ganhou. O mas ganhou não se opõe a jogou bem. O mas ganhou se opõe ao passado, ao que aconteceu antes, e é coerente. Então, a coerência depende muito da circunstância, depende muito da situação, depende muito de como a coisa é trabalhada. Por isso é muito importante tomar cuidado com isso, ler e reler, para ver se de fato você está, naquele texto, sendo coerente com o que você diz ali e com o que está margeando o texto, com tudo que está na história do texto, na história dos fatos que ali estão, em suma, né, na base de tudo aquilo. Bem, o que é um texto argumentativo? O que é uma dissertação? É a defesa de um ponto de vista. Por incrível que pareça, muita gente que vai fazer uma prova dessas pergunta, mas eu tenho que defender meu ponto de vista, eu posso apresentar meu ponto de vista, mas é evidente que não só pode, como deve. Se o tema do texto é dissertativo, ou seja, se quem mandou você redigir, quem pediu que você redigisse, quer a sua posição a respeito de alguma coisa, é preciso que você expresse o seu pensamento a respeito desse problema, desse tema. E aí você vai apresentar argumentos para defender a posição A, a posição B. E esses argumentos têm que ser coerentes. A coerência argumentativa depende da harmonia entre a tese defendida e aquilo que você expõe como argumento. Além disso, a conclusão. Muita gente consegue escrever a respeito de um tema, vai, a gente pensa que a conclusão vai ser X. Daqui a pouco a gente lê e diz, portanto, o sujeito diz lá, portanto, Y. Como assim? Você trabalhou todo o texto para mostrar que a solução, na sua visão, é X, você conclui que a solução é Y. Existe incoerência entre a argumentação e a tese defendida, o desfecho, a conclusão que se apresenta. É preciso tomar muito cuidado com o chute argumentativo. Isso é muito grave. Por exemplo, agora em tempos de internet, né, o sujeito usa lá um argumento, quer usar o chamado argumento de autoridade, que é muito importante, ele cita alguém importante na área, né, e esse alguém importante na área teria dito tal coisa a respeito do tema. Só que, na verdade, o sujeito que escreve o texto ouviu, né, de orelhada, não sabe se é verdade, se o sujeito disse, não disse aquilo, leu num desses textos que correm pela internet, né, falsos até mais não poder, e apresenta aquilo como argumento de autoridade para defender ou para comprovar que a tese que ele defende tem fundamento. Vai entrar pelo cano. O examinador não é bobo. O examinador vai checar. Já leu, vai ler. Esse chute,
na argumentação é furado. Outra coisa, apostar em teses suspeitas. Um exemplo bem claro, pena de morte. Vira e mexe, isso é tema de redação. Pena de morte. Né? Aí o sujeito escreve lá defendendo a adoção da pena de morte e diz que ela reduz a criminalidade. Né? A pena de morte reduz a criminalidade. Todos os estudos sociológicos a respeito do tema provam, por A mais B, que a pena de morte não reduz a criminalidade. Isso não é chute, isso é dado. Isso é dado. Então, você quer defender a pena de morte? Defenda, mas não use esse argumento, porque você vai simplesmente ser incoerente. É só ler um pouquinho desses trabalhos para você ver que, em geral, quando se adota a pena de morte, num primeiro momento, por incrível que pareça, há um aumento da taxa de criminalidade e depois uma estabilização nos níveis anteriores. Então, não funciona. É o tipo do argumento que se usa para, né? Vou chutar aqui, vou dizer, eu acho, mas é coerente com a realidade? Não é coerente. Os estudos provam que não é assim. Bem, e como fica a coerência no texto narrativo? Narrar é contar uma história, né? Narrar é contar um fato, é relatar um fato. No texto narrativo existem personagens, não é? Existe a interação entre os personagens ou as personagens, tanto faz, não é? Existe o tempo que pode ser de verdade mesmo, o tempo cronológico ou o tempo psicológico. Existe o espaço, o ambiente em que se dão as cenas, não é? Existe tudo isso. E a gente pode comparar a questão da coerência no texto narrativo, pode comparar um pouquinho com aquela coisa que é comum no cinema, na televisão, a chamada continuidade. Sabe o que é continuidade? Você vê lá novela, né? Então está lá, pum, acaba o capítulo, né? Preste bastante atenção. No dia seguinte, né, está lá novo capítulo da novela. De repente, sem mais nem menos, a cena continua, mas o fulano que estava com chapéu não está mais com chapéu, né? Na mesma cena. Né? Porque aquilo foi gravado no dia seguinte e o continuista se esqueceu de anotar direitinho e o fulano estava de chapéu, não está mais de chapéu. Né? Ou estava de camisa branca, agora com a camisa bege, por aí vai. Né? Você fala, pô, né? Isso porque é uma história, ficção e tal. Quando você conta um fato, quando você narra, você precisa tomar cuidado com todos esses detalhes. Né? A coerência no texto narrativo vai depender justamente disso, da possibilidade, da capacidade que você tem de se prender à chamada verossimilhança, né? Aquilo que realmente precisa ser encadeado para que as coisas tenham sentido. Você não pode dizer, por exemplo, né, que eu me lembro muito bem desse caso, uma vez na televisão, uma entrevista com alguém que se dizia vítima de um maníaco que telefonava para a casa dessa pessoa. Né? Faz tempo isso. Né? Aí, e nem existia o tal do Bina nessa época. Né? Então, eu me lembro do jornalista perguntando a essa pessoa, mas como é que você sabe que era fulano que ligava para você para dizer essas coisas? E aí essa pessoa disse assim, quando ele ligava para mim, depois da milésima vez, eu desligava e ligava para a casa dele e dava ocupado. Isso é simplesmente impossível, porque se eu ligar para a sua casa, você não consegue desligar de jeito nenhum. Se eu ligar de um fixo para a sua casa, para um fixo, quem desliga sou eu, não é você. Então, o que você está contando não cola. Qualquer policial com 3 neurônios funcionando vai perceber que você está mentindo, que a sua história não cola, que o que você disse que fez não dá para fazer, pura e simplesmente. Então, quando você conta uma história, você não pode também exagerar, né, nessa inverossimilhança, porque senão não funciona. Dizer que tal coisa aconteceu numa praia do Afeganistão, né, é pouco provável, ou numa praia de Minas Gerais. Né? A praia de Minas Gerais está para existir, não existe. Né? O mineiro, Minas, não tem praia. O Afeganistão também não tem praia, não tem litoral. Portanto, tome cuidado para não sair dizendo bobagem no texto narrativo, contar uma história que, de tão recheada de coisas inverossímeis, acaba fazendo, né, o leitor perder o gás.
Você tem noção da importância da coesão, dos expedientes de coesão na elaboração de um texto? Pode ser um texto argumentativo, um texto narrativo. Você tem noção da importância capital disso? Pois é, a coesão é fundamental, você vai ver aqui pelos comentários que eu vou fazer. Mas, em suma, num texto em que há coesão, ou melhor, um texto em que há coesão pode ser chamado de texto coeso ou coeso. Você vai estranhar a pergunta, né? E eu fiz a pergunta porque nos dicionários antigos só se encontrava essa recomendação de pronúncia que parece estranha hoje, coeso. Você vai dizer, como é que isso aparecia nos dicionários? Aparecia a palavra e, entre parênteses, um E com acento agudo, porque, de fato, essa é a pronúncia clássica, erudita, não sei o quê. Mas o povo nunca entrou na onda do coeso e, felizmente, os dicionários se renderam e hoje indicam as duas pronúncias como perfeitamente possíveis, coeso ou coeso. Coeso é, sem dúvida, de longe mais usada do que coeso. Pois bem, um texto coeso ou um texto coeso é um texto em que há coesão. E o que é a bendita coesão? Você já conversou com alguém que começa a conversa assim? Então, ela me disse, aí você diz, ela? Mas ela quem? Muita gente faz isso, começa a conversa já com um pronome, ela, por exemplo, sem que haja nenhuma referência anterior. A gente fica sem saber quem é ela, né? Esse é um exemplo de texto sem nenhuma coesão, texto com zero de coesão, porque a coesão é justamente isso, é a costura. Eu estou no parágrafo 2 e o texto é coeso ou coeso, e se ele é de fato coeso ou coeso, eu não preciso voltar ao parágrafo 1 para entender do que se fala ali. A costura está sendo feita direitinho, os pronomes substituem direitinho quem deve ser substituído, os advérbios, né? Aqui, lá, acolá e por aí vai, quer dizer, eu não preciso ler de novo para saber onde é aqui, onde é lá, ou então, um expediente de coesão que se usa muito, substituir, não por um pronome, mas por uma expressão que seja uma marca, né? De alguém que já foi dito. Por exemplo, Machado de Assis, né? Então, você está lendo um texto, e o autor do texto cita Machado de Assis. Daqui a pouco ele diz, o bruxo do Cosme Velho. Você vai dizer, o bruxo do Cosme Velho? Quem é esse? É Machado de Assis. É Machado de Assis, né? Cosme Velho é um bairro do Rio de Janeiro. E essa denominação, bruxo do Cosme Velho, é dada, né, há muito tempo a Machado de Assis. Aí você vai me dizer, e se eu não souber? Lembra o que eu disse no começo? Leitura, cultura, bagagem, reservatório, tanque de combustível. Os expedientes de coesão, muitas vezes, se valem disso, de informações que o escritor tem e que o leitor deveria ter. Aí você vai dizer, é injusto. É injusto coisa nenhuma. Injusto é não ler. É isso que é injusto. Injusto, errado é não ler, é não se informar. Leia, vá atrás. Está lendo lá. O sujeito escreveu, Machado de Assis, não sei o que e tal. O bruxo do... Não sabe? Nenhum problema, ninguém é obrigado a saber. Vá atrás. Não passe batido por um expediente de coesão usado num texto desse tipo. E faça disso um tanque, uma reserva, para você também usar. E aí o examinador que for ler seu texto, que se vire, que se dane, ele que vá atrás, ele que cumpra o papel dele. E você cumpra direito, hein? Porque não adianta você fazer referência, usar esses expedientes, né? Fazer referência e, né? Está dizendo bobagem, não pode. A frase que você usa, a informação que você usa, tudo isso tem que ser checado, tem que ser consciente. Então, a coesão é isso. Eu uso termos que vão costurando o texto e eles podem ser sintáticos, aí, morfológicos, os pronomes, os advérbios e tal, podem ser formados por expressões inteiras que substituem um termo que foi um nome, que foi citado, um país, daqui a pouco você não quer repetir o nome desse país, você se refere a esse país de um outro jeito, com uma característica que todo mundo sabe, ou mesmo que não saiba, relativa a esse país. Você fala de Paris, a cidade luz, né? Fala de Roma, a cidade eterna, né? Então falou Roma, tarará, daqui a pouco no segundo parágrafo, a cidade eterna é Roma, né? E por aí vai, né? São expedientes de coesão que vão costurando o texto, agregando informação, muitas vezes, né? E
a coisa flui. No jornalismo, nós temos bons e maus exemplos de coesão no texto, no relato. Por exemplo, jornalismo policial, notícia sobre um assalto, né? Então, a notícia começa com, né, os fatos básicos: ladrões entraram na casa de não sei quem, na rua tal, aconteceu isso e aquilo, a polícia chegou e tal, não sei o quê, o pessoal foi preso, foi para a delegacia, o delegado falou. Dali a pouco, lá para frente, Guimarães disse. Quem é Guimarães? Uma coisa é escrever um texto em que se fala, por exemplo, de um grande cientista conhecido, né? E dali a pouco eu uso o sobrenome dele, né? Cito pela primeira vez o nome completo e depois retomo pelo sobrenome e digo alguma coisa a respeito dele. Todo mundo sabe de quem eu estou falando, a figura é conhecida, pode ser das ciências, das artes e por aí vai. Agora, numa notícia policial, ladrão, vítima, delegado. Dali a pouco, Guimarães disse. Quem é Guimarães? Isso me obriga a voltar aos parágrafos anteriores para descobrir quem é Guimarães, né? Nessas horas, não é preciso ter medo. A gente aprende na escola uma coisa horrorosa, 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 que é assim: não pode repetir. Quem disse? Quem disse? Então, se foram apresentados os personagens do episódio, e daqui a pouco eu preciso falar de novo do delegado, por que não dizer o delegado disse? Qual o problema? É muito melhor dizer o delegado disse do que Guimarães disse. Ninguém sabe quem é Guimarães, né? Se eu disser o delegado afirmou, acabou, é o delegado. Fim. Ah, mas já usou o delegado antes? Sim. Qual o problema? E daí? Né? Não há nenhum problema nisso, pelo contrário, só há vantagem, o texto fica claro. Então, não convém exagerar nessa coisa dessa busca desenfreada na hora de substituir um elemento já citado, ou já substituir por um pronome, depois por uma característica X, depois mais uma, e quando se esgota, a gente acaba inventando bobagem. Quer ver um exemplo concreto que eu vou dizer aqui? É verdade. Verdade. Uma vez, Ayrton Senna e Alain Prost, Grande Prêmio do Brasil, 1993. Lembra? Os menos jovens não vão lembrar, mas foi a última vitória de Ayrton Senna no Brasil. Em 94 ele disputou o Grande Prêmio, mas não venceu. Logo depois ele faleceu naquele triste acidente lá na Itália, em Imola. Pois bem, nesse Grande Prêmio de 93, o que aconteceu? Prost e Senna eram rivais. E começou a chover, pronto, o Prost tirou o time de campo, o Senna foi brilhante na chuva, ganhou. Um jornal publicou uma matéria sobre a corrida e vai, né? Prost, Senna. O Prost na Fórmula 1 era chamado de professor, né? Era o apelido dele. Então, na passagem seguinte, Prost vira o professor, o Senna vira sei lá o quê. Na passagem seguinte, Prost vira o francês. E na passagem seguinte, o Prost vira, sabe Deus o quê, que eu já não lembro mais. Mas o jornalista foi lá, troca daqui, troca de lá, e tudo bem. Quando se esgotou o repertório, você não imagina o que fez o jornalista para se referir ao Prost. Sabe o que ele escreveu? O nanico. Nanico. Primeiro, o nanico é de um mau gosto absurdo. É deselegante, desrespeitoso. Segundo, a gente fica até com a impressão de que o Prost era baixinho e o Senna era um gigante. Os dois eram nanicos. E nanico não é palavra que se use nesse tipo de texto. Então, chega uma hora que é fundamental dizer Prost, repete. Qual é o problema? Não exagere na luta desenfreada por esses expedientes de coesão, por essa costura, por essa substituição. Pois então, os expedientes de coesão podem sim ser enriquecedores. Quanto mais informação eu agrego, ótimo. Então, se eu substituo, né, um termo que já foi citado por uma expressão que acrescenta uma informação, ótimo. Eu só não posso exagerar nisso e fazer disso uma obstinação, senão a coisa realmente pode chegar ao ridículo. Bom, outra coisa, cá entre nós, falamos aqui de coerência, coesão, chega uma hora que a coerência e a coesão se misturam, se fundem, acabam, na verdade, virando uma coisa só. Por quê? Quando eu uso um conectivo, uma conjunção
Quando eu uso, por exemplo, o porquê, né? Eu vou dar a causa de alguma coisa, a razão de alguma coisa, é preciso que isso que eu vou apresentar como causa, de fato, seja a causa, para eu não ser incoerente com aquilo que eu estou afirmando. E, ao mesmo tempo, é preciso que esse porquê caiba ali, né, que costure, de fato, aquilo que eu estou dizendo, para que seja um expediente de coesão também bem utilizado. De modo que chega uma hora em que coesão e coerência acabam se fundindo, tanto que muitos livros técnicos nem fazem mais a diferença, chamam de coesão e coerência, né? Muitos vestibulares também não fazem mais a diferença, porque no fundo, um expediente se junta com o outro e acabam formando quase uma coisa só. Na hora de usar conectivos, é preciso tomar cuidado, você sabe, você estudou as orações adverbiais, por exemplo, você sabe que elas indicam uma circunstância de 9 possibilidades, né? Lembra? De causa, de consequência, de condição, de concessão, de comparação, de conformidade, de finalidade, de proporcionalidade, de tempo. Tudo isso a gente vai introduzir, essas ideias todas, a gente introduz com conectivos, que, portanto, vão dar ao texto a lógica que eu quero de fato dar. Então, se eu apresento um conectivo de causa, eu estou ali apresentando uma causa, um conectivo de consequência, estou apresentando uma consequência. Para isso, eu preciso saber o que estou dizendo para não meter os pés pelas mãos. Pronome relativo, se eu não souber usar o relativo, meu Deus do céu, o que? Por exemplo, o que acontece? Eu posso fazer o que eu uso ser relativo a um termo antecedente, mas não necessariamente ao termo imediatamente antecedente, sim a um que esteja mais distante. E aí o que vai acontecer? Quem lê vai confundir as coisas, vai achar que aquele que se refere a X quando ele se refere a Y. Então é muito importante usar direitinho o relativo, né? E para isso você tem o volume adequado, né? O livro, o DVD adequados para ver direitinho essa coisa do pronome relativo. Em suma, todos esses expedientes, né, estão relatados no livro que acompanha este DVD, né, no volume escrito relativo a esse DVD, e se eu fosse você, eu iria lá consultar, verificar, ver todos os exemplos e usar como referência na hora de elaborar seu texto para que a leitura flua. O importante nessa coisa da questão, nessa coisa da coerência e da coesão, o importante é o texto fluir. Fluir. Importante eu estar na linha 18 do texto e não precisar ir até a linha 12, 11, 9, né, do que se está falando aqui. Isso é muito importante. Pois bem, na escola você certamente deve ter ouvido falar de narração, descrição, dissertação. Todo mundo ouviu falar desses 3 tipos, né? Faça uma narração, faça uma descrição, faça uma dissertação. E aí muita gente acha que dissertação é dissertação. Ai de quem puser qualquer toque descritivo ou narrativo. Narração é narração. Ai de quem... Não, a coisa não funciona assim. Não funciona assim, de jeito nenhum. Dissertar é defender um ponto de vista, é defender uma tese. Narrar é contar um fato. Descrever é dar os detalhes, né? Grosso modo, é isso. A gente pode até pensar, e a gente vai fazer isso aqui, a gente pode pensar em aumentar um pouco essa lista, em vez de 3, ficar com 4 tipos. A gente pode pegar a descrição, a narração, a dissertação, ou seja, o texto argumentativo, porque dissertar é defender uma tese, e para defender uma tese eu preciso ter argumentos, né? Então, o texto dissertativo, argumentativo e tal, e posso pensar também no texto explicativo. Pois bem, de certo modo eu já disse aqui o que é uma narração, mas vamos lá. Narrar é contar um fato. Para que haja uma narração é preciso que haja esse fato, esse episódio. É preciso que haja personagens, interação entre personagens, enredo, trama, aquilo que vai, né, ser o foco
da história, né? O que a gente vai relatar, o que opõe A a B, e aí a gente fala em protagonista, antagonista e por aí vai. O tempo que pode ser cronológico ou psicológico, existe o ambiente ou os ambientes, né, em que se dão as cenas todas, e isso vai causar, claro, vai gerar a possibilidade de se escrever uma narração. Pois então, dentro do texto narrativo pode haver o elemento descritivo, aliás, não pode, eu quase digo que deve, porque é impossível um texto narrativo em que não haja, por exemplo, a característica da personagem, característica física, característica psicológica, característica do espaço, do ambiente, tudo isso é elemento descritivo. Aí você vai dizer para mim, mas o texto totalmente descritivo, todinho descritivo, não existe? Pode até existir se você, por exemplo, fizer uma vistoria num apartamento que vai ser entregue, ou que foi entregue, né, vai ser entregue a um locatário, ou que o locatário acabou de deixar e vai devolver e tal. Vai lá o fiscal, vai lá o inspetor da imobiliária fazer uma inspeção, uma verificação. Então ele diz, as paredes estão sujas, né, buracos, não sei o quê. Isso é descrição. Texto puramente descritivo acaba se limitando a esse tipo de situação. Na verdade, a descrição funciona como elemento fundamental na narração, justamente porque quando o escritor é hábil, ele se vale dos elementos descritivos para pintar a personagem, pintar o lugar e, com tudo isso, já criar todo o ambiente da história que é contada. Bom, então você sabe que a narração comporta a descrição, praticamente exige a descrição é fundamental para que se pintem todas as características físicas, psicológicas e tal. E o narrador? Porque se existe uma narração, existe quem narra, não é? Quem narra é o narrador pode ser personagem? Claro que pode, né? Muitas vezes é personagem. Você, quando conta algo que aconteceu com você no seu dia a dia, você é o narrador, né? E, nesse caso, quando o narrador é personagem, normalmente o texto é escrito na primeira pessoa, não é? Eu. Quando o narrador não é personagem, normalmente o texto é escrito na terceira pessoa, não é? Então, esse é um detalhe que precisa ser levado em conta. Bom, o texto dissertativo, o texto argumentativo, você já viu aqui um pouquinho, você sabe, dissertar é defender uma tese, defender um ponto de vista, para isso eu preciso de argumentos. Eu não tenho a intenção, quando escrevo uma dissertação, não tenho propriamente a intenção de convencer você a se bandear para o meu lado. Não é isso, não. De jeito nenhum, né? A ideia é convencer você de que a minha tese tem razão de ser. Eu tenho argumentos para ter a tese que tenho, para defender a posição que defendo, né? É só isso. E se a minha tese for defendida de maneira consistente, com argumentos consistentes, pronto, ela tem começo, meio e fim, ela se sustenta, né? E você não vai dizer que eu tirei os argumentos do nada, do além. Você pode até não concordar, é perfeitamente possível, né? Mas você pode perfeitamente perceber que a minha sustentação faz sentido e por aí vai. Dissertar é isso, é defender um ponto de vista, é tentar convencer de que a tese se sustenta. Um belo exercício para a dissertação é fazer a troca. É muito importante isso. O tema é X, qualquer que seja. Você tem determinada posição a respeito desse tema, né? Você é contra, você é a favor. Sabe o que você faz? Tente pensar com a cabeça do outro, né? Eu sou contra, mas se eu fosse a favor, por que eu seria a favor? Como eu seria a favor? Que argumentos eu poderia levantar para ser a favor, né? É muito interessante isso, isso é um exercício impressionante, porque faz a gente enxergar a coisa nos dois lados, né? Porque todo tema desse tipo sugere dois lados, né? A ou B, sim ou não, contra ou a favor. Aí muita gente confunde isso e acha que dissertar é ficar no muro, é apresentar os dois lados e terminar dizendo assim, como se vê, eu cá estou no muro e tal. Não, não é por aí, de jeito nenhum, né? A conclusão precisa ser clara, você precisa dizer, nem que você diga algo do tipo, como se vê, há pontos que permitem agir assim ou pensar assim, há pontos que permitem, mas você tem que ser claro.
A Folha de São Paulo faz uma coisa na sua página 3, Tendências Debates, uma coisa interessante, não é sempre, mas de vez em quando aparece lá uma pergunta, né? 3 pessoas escrevem. Uma pessoa diz sim, a outra pessoa diz não, a outra pessoa diz em termos. Essa pessoa que diz em termos, ela acha que há pontos positivos e há pontos negativos. Ela não foge da raia, não, ela apresenta. Ela diz por quê. Ela argumenta, né? Dissertar é defender um ponto de vista e esse ponto de vista tem que ficar claro, mesmo que a gente não consiga fechar. A gente tem que ser honesto e dizer, dá para apresentar este ponto a favor, dá para apresentar esse ponto contra. O ideal, claro, é que a gente sempre tenha uma posição final definida, né? Clara, esclarecida, sustentada, né? Com argumentos concretos. Texto escrito na língua culta. Dissertar não é narrar. Narrar é contar uma história. Quando a gente conta uma história, a gente pode até se valer de determinadas liberdades da linguagem, colocar na boca do personagem uma linguagem que representa aquilo que efetivamente ele diz no dia a dia, é outra história. Quando eu disserto, quando eu argumento no texto dissertativo, no texto argumentativo, língua padrão, língua formal, português padrão. Aí não há escolha. A linguagem faz parte da forma e a forma faz parte do conteúdo, da apresentação desse conteúdo. É muito importante lembrar isso. E o texto explicativo? O que vem a ser um texto explicativo? Como o nome já diz, ele explica. Se você pegar um texto, um livro didático, por exemplo, né, um livro sobre geografia, que vai dizer como é o relevo do Brasil na região A, na região B, na região C. Ali o autor do texto vai explicar, né? Ele vai explicar. Não dá para confundir o texto argumentativo, o texto dissertativo com o texto explicativo, né? Eu posso escrever, por exemplo, sobre automóveis e posso dizer como funciona determinada coisa no automóvel. Isso é um texto explicativo, né? Eu vou apresentar a você a coisa em si, como ela é, como ela funciona, né? Eu vou explicar. Aí terei, então, o tal do texto explicativo. No vestibular, o que se pede mesmo é o texto dissertativo, 90%, 95%. Algumas instituições pedem o texto narrativo, muitas vezes como uma das opções. É muito difícil o vestibular que dá só uma proposta, narração. Não. Em geral, ou quando é uma proposta só, é dissertação. E, às vezes, mais de uma proposta, e aí sim entra a possibilidade do texto narrativo. Mas não se esqueça de que você tem que trabalhar os outros conceitos, né, para poder enriquecer. A narração sem a descrição não funciona, né? Não é assim que a coisa anda. É por aí. Vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais e a gente pode definir gênero como o conjunto de características comuns de um texto, o formato, o assunto, o estilo, o contexto, né? Em suma, é por aí, né? O conceito de gênero textual muitas vezes está ligado a coisas do cotidiano. Para cada situação, nós usamos um gênero diferente, por exemplo, carta. Escreve, hoje em dia acho que o pessoal não escreve mais carta, não, né? Acho que é e-mail, né? Notícia de jornal, a propaganda, a publicidade, uma receita de bolo, uma receita de frango, uma receita culinária, né? Um manifesto político, um conto de fadas, uma conversa telefônica, por exemplo, né? São inúmeras as práticas sociais, consequentemente, os gêneros textuais também são incontáveis. Pois é, nós vimos aqui os gêneros, né, e os tipos. Os tipos, aqueles 4, lembra? Eu falei em 3, depois em 4, narração, descrição, dissertação, os gêneros, a carta, o e-mail, a notícia, isso, aquilo outro. Cada gênero desses pode ser enquadrado num determinado tipo. Por exemplo, a carta. Eu posso contar uma história numa carta, escrevo para você uma carta e digo, estive em tal lugar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e aí eu vou ter uma carta narrativa ou narrativo-descritiva, porque, como eu já disse aqui, é perfeitamente possível juntar as coisas, mas eu posso escrever uma carta para uma determinada autoridade, dizendo a essa autoridade
que não tem cabimento tal coisa, que essa coisa tem que mudar e tem que mudar por causa disso, disso e disso. Ou seja, eu vou argumentar, eu vou dissertar. Então, vai ser uma carta com toda aquela característica de carta, com data, nome, não sei o que e tal, prezado senhor, excelência, e aí eu descasco o abacaxi. Não conto uma história, não. Eu peço, né? Eu apresento ali as razões pelas quais eu defendo o ponto de vista A, o ponto de vista B e por aí vai. Pois é, assim como é possível fazer uma carta para contar uma história ou para defender um ponto de vista, né, é possível fazer, falando agora especificamente da narração, né, narrar é contar uma história, lembra? Eu posso contar uma história na carta, eu posso escrever um romance, né, eu posso escrever um conto, uma novela, uma crônica, uma fábula, né? Posso fazer meu diário, uma notícia, alguma coisa que eu conte assim mais com um tom de piada, né? Ou seja, a narração pode apresentar todas essas formas. O que eu quero dizer aqui para você é que a gente não deve se amarrar, de jeito nenhum, né? Eu posso narrar de mais de uma maneira e eu posso pegar uma mesma modalidade, citei aqui como exemplo a carta, e fazer dessa modalidade, da carta, por exemplo, um texto narrativo, um texto dissertativo, argumentativo e por aí vai. O que importa nisso tudo é, voltando lá ao ponto inicial, é eu saber o que eu vou escrever, para quem eu vou escrever, sobre o que eu vou escrever. Isso tudo é fundamental para eu, sim, adequar meu texto, a minha linguagem, né, a essa finalidade do ato comunicativo. Quero trocar duas palavrinhas sobre uma coisa que é comum para quem lê jornal está acostumado, o editorial, e não está escrito no jornal editorial, as pessoas sabem que aquilo é um editorial, né? É a parte do jornal, em geral, uma página, né? A parte do jornal em que o jornal defende a posição dele, jornal, apresenta a posição dele, jornal, sobre determinados fatos. Na Folha de São Paulo, por exemplo, é a página 2. No Jornal Estado de São Paulo é a página 3. Né? Não está escrito ali editorial, não está. Né? Não é preciso que esteja escrito, mas estão lá os editoriais. Na Folha, por exemplo, página 2 do lado esquerdo. 2 textos por dia, às vezes 3, raramente, em geral 2. Né? E um tema lá, um título para o texto, e aí vem a posição do jornal a respeito daquilo. Né? Como na televisão não é muito comum isso, né? Em geral, a emissora avisa, põe lá a palavra editorial na tela, né? E aí o apresentador do jornal lê um texto que foi redigido por alguém que representa os interesses, a opinião, a posição daquela emissora de TV. No rádio também acontece isso, mas é muito comum mesmo no jornal impresso, no jornal papel. E ali está lá, todo mundo sabe, o leitor habitual da Folha sabe onde estão os editoriais, o leitor habitual do Estadão sabe onde estão os editoriais do jornal O Globo, do Rio de Janeiro e de tantos outros jornais brasileiros que têm, sim, todo o santo dia os seus editoriais. É um texto de opinião, o editorial. Escrever uma redação, escrever, não deveria ser um ato assustador, deveria? A gente deveria ter uma condição mais ou menos tranquila, natural, uma coisa normal, assim como a gente fala, né? A gente fala, se expressa com a língua oral, deveria ter a mesma facilidade para pegar a caneta, pegar o teclado e mandar ver, mandar bala, mesmo porque a gente, em muitas situações, não vai ter saída, a gente vai ter que fazer isso no trabalho, na disputa por uma vaga, num concurso, né? No Enem, na empresa, muitas vezes você precisa escrever para a diretoria, escrever para outra empresa e por aí vai. Já disse e repito, ler é fundamental, mas não resolve, só ler não resolve. No caso da redação, é preciso ler com muita atenção a proposta.
sobretudo quando se trata de texto dissertativo, texto argumentativo. Não adianta nada você escrever um belíssimo texto sobre o tema X, se a proposta era escrever sobre o tema Y. Sabe que nota você vai tirar? Eu não preciso dizer, é essa daí. Né? O texto pode estar ótimo, mas você escreveu sobre X, era para escrever sobre Y. É mais ou menos como ir a algum lugar e pedir, sei lá, pedir um sorvete do sabor A. Vem o rapaz, a pessoa, a moça da sorveteria, entrega a você sorvete do sabor B. Ótimo, delicioso, mas você queria tomar o A. Não adianta nada. Você vai dizer, olha, sinto muito, por mais que ela diga, mas este sorvete do sabor B, o nosso sorvete B é uma delícia, né? Eu quero A, eu não quero B. Eu quero sorvete da fruta tal, não da fruta não tal. Né? Escrever um texto dissertativo, quando se escreve um texto dissertativo, é fundamental atacar o tema, atacar no sentido figurado, claro. Né? Fuja também das frases feitas, aqueles clichês, aquela coisa horrorosa, né? aquela frase que já foi dita por Deus e todo mundo, aquela coisa batida, gasta, né? Realmente gasta, já puída, sabe aquele tecido que já está rasgado ali? Muita gente usa essas expressões com tamanha intensidade que fica uma coisa, né? Repetitiva, chata. Não se esqueça, é preciso respeitar a norma culta, a grafia, a ortografia, concordância, regência, pontuação, letra legível. Pelo amor de Deus, o examinador não é filho direto de Champollion. Sabe quem foi Champollion? Aquele que decifrou a pedra de Rosetta. O examinador é um ser humano mortal, normal, como você. Né? Ele fica... cheio, é isso mesmo. Se você escrever com letra horrorosa, vai explodir. Não há paciência que aguente. Né? Leia, escreva com clareza, escreva bem, reflita, releia. É muito importante reler. Quando reler, tente reler como se você não fosse o autor do texto. Isso é muito importante, muito importante. Tente ver o texto com outros olhos. Eu entenderia esse texto se eu não fosse o autor dele? Essa é uma posição muito interessante. Se você seguir esses conselhos, acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Pois bem, nós apresentamos aqui algumas, eu diria até muitas orientações relativas ao ato de escrever, a esse ato, digamos, mais técnico, né? Escrever a partir de uma proposta, que é diferente de escrever por conta própria, né? Quando você senta para mandar um e-mail, uma carta e tal. Escrever a partir de uma proposta de uma instituição, de uma universidade, lá do seu chefe, no seu trabalho, em suma, algo que alguém manda você fazer, que é sempre um pouco, digamos, entre aspas, pior do que escrever por livre e espontânea vontade. Então, você tem lá que seguir determinadas normas e tal. Espero que você tenha visto tudo isso com muito cuidado e, claro, se for preciso, que você volte, veja este DVD, sabe Deus quantas vezes, vá para o livro, vá para o DVD, vá para o livro, faça, né, a ponte. O livro, claro, é sempre, entre aspas, maior que o DVD. Existem lá detalhes que eu acabo não comentando aqui, por isso é importante ler o livro, né, ler todas as informações escritas, prestar atenção, tirar bom proveito e seguir adiante. Obrigado pela atenção e até breve.